Fala galera do canal, me chamo Julien e aqui está a segunda parte do vídeo que eu prometi para vocês do professor Wolff, falando sobre, na visão dele, do declínio dos Estados Unidos, dos BRICS de modo geral. É um vídeo extremamente interessante, então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Isso por dezenas de outras mercadorias. A China está ganhando. Nós estamos perdendo. Não conte a ninguém. Porque você vive num país que finge que nada disso acontece. Ou nunca se fala nisso, ou dizemos que a China está ficando agressiva. Hein? Eles fazem exatamente o que nós fizemos. Sabe como os Iowa se tornaram uma potência, fazendo com a Europa o que a China faz conosco? Não é novidade, não é diferente. A única questão é, por que surpreender? Que comportamento estranho está ocorrendo aqui? Agora, para onde isso nos leva? Tenho algumas coisas para dizer e é só isso. O Sr. Trump é um problema. Você provavelmente já notou isso. Um dos problemas é como ele chegou tão longe na política. Ele tinha uma vida diferente antes. Era conhecido como playboy. Passou de playboy de Nova York a político nacional. Talvez até um político internacional. E fez isso de uma forma básica. Ele entendeu, talvez não esteja claro, que a América estava tão problemática, que o povo estava alienado dos partidos republicano e democrata convencionais. Eles não sentiam que esses partidos faziam muito por eles, o que é verdade. Os partidos não os protegiam de um declínio que não identificavam, mas sentiam, especialmente nos últimos 30 anos, com orçamentos apertados. Você deve ter notado que há 40 anos o endividamento familiar neste país era pequeno. Hoje em dia, todo mundo está cheio de dívidas. Posso acrescentar, se interessar, que a dívida corporativa e governamental está no nível mais alto da história do país. Em outras palavras, somos um país endividado numa escala impensável há 10 anos, muito menos agora. Há um nome para empresas tão endividadas por anos que não lucram o suficiente para pagar suas dívidas. Ou seja, para pagar os juros e a parcela que devem reembolsar. Temos um nome especial na economia para elas. Não estou brincando, não inventei isso. Corporações zumbis. Porque estão mortas, estão economicamente extintas. Sabe como sobrevivem quando os lucros não cobrem as dívidas? Contraem mais dívidas para pagar as que não conseguiriam cobrir. Isso as torna mais zumbis no ano seguinte, e é o que está acontecendo. Você pode se perguntar, quem empresta a essas pessoas, empresas e governo endividados? Bem, vamos falar do governo. Se você achava o mundo maluco antes, espere só. Os dois maiores credores do governo dos Iowa são Japão e China. Japão em primeiro, China em segundo. Há alguns anos era o contrário. China era primeiro, Japão segundo. Os Iowa são o maior país devedor do mundo, entre países. O segundo maior credor dos Iowa é o maior devedor, a China. Entendeu? Os Iowa devem à China cerca de 850 bilhões de dólares. Claro, tem que pagar juros sobre isso, como em outras dívidas. Isso significa que parte dos impostos que vocês pagam, seja na cerveja, cigarro ou declaração, uma parte desse dinheiro, pasmem, vai para o governo dos Iowa.
não para moradia, saúde ou educação, mas para a China como juros, para eles construírem poder militar contra os EUA. Ei, não fui eu que inventei isso. Por outro lado, pense assim. Esses empréstimos do Japão e da China permitem que os euro gastem na Ucrânia sem nos taxar. O Dr. Leon falou sobre isso, sem precisar nos cobrar impostos. Sabe o que acabaria com a guerra na Ucrânia em uns 10, 11 segundos? Se os americanos tivessem que pagar por ela. Mas não temos. China apoia a Rússia contra a Ucrânia, mas empresta dinheiro aos States, que financia os ucranianos. Nossa! Acha que deve respeitar um sistema que funciona assim? Pense. Estamos em um mundo totalmente diferente do que já vivemos. O império está em claro declínio. Não somos fortes, somos fracos. Não produzimos a maior parte da produção mundial. Não controlamos a maior parte do comércio global. O dólar, que era a moeda global dominante, já não é mais. Bancos centrais não mantêm dólares como antes, pois já não é como ouro. O dólar caiu de 70% a 80% das reservas para cerca de 40%. Ainda importante, somos uma potência, mas nada comparado ao que já fomos. Agora, Sr. Trump entendeu que neste mundo em mudança, os americanos estavam sendo pressionados. E ele estava certo nisso. E você deve entender que ainda estamos nessa situação. E o Sr. Trump é presidente por causa disso. Veja como funciona. Todo império, ao cair, tem o seguinte procedimento para lidar com isso. Os do topo, ricos e poderosos, reagem ao declínio dizendo: isso é terrível, mas não para mim. O topo sempre joga as dificuldades e fardos de um declínio nos menos poderosos e menos ricos. O imperador em Roma não sofria como o povo comum. O imperador na Pérsia ou na Grécia não importa. Todos os impérios mostram os mesmos fenômenos. Os do topo resistem, trabalham mais para aguentar, pois sabem bem que está caindo. E quem não pode são os que têm pouco poder e pouca riqueza. Então, a classe trabalhadora tem que ser, de um jeito ou outro, espremida na queda. E nós, você, eu, estamos todos sendo espremidos. Na nossa ingenuidade, pedimos aos republicanos e democratas, protejam-nos. Eles não podem. Eles vão te dizer o que você quer ouvir. Você sabe disso, vivemos isso, mas eles não podem fazer nada. Então, galera, essa foi a segunda parte que eu prometi trazer para vocês dessa palestra do professor Wolff. Eu peço perdão pela instabilidade da voz dele em alguns momentos. A inteligência artificial de dublagem, ela tá muito no início ainda, tem muito a melhorar. Mesmo que eu tente equalizar todas as vozes da forma que eu faço, tente sempre manter o mesmo sotaque, sem ser o sotaque do português de Portugal e sim do Brasil. Ainda assim acaba entrando em algumas partes, mas esse foi o melhor que eu consegui fazer. Eu prometo que com o passar do tempo, a inteligência artificial provavelmente ela vai melhorando. Eu também vou melhorando, sabendo lidar com ela de uma melhor forma. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!